Segunda-feira, 23 de outubro de 2023. Eu sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Estou chegando aqui para mais um vídeo do canal com o nosso primeiro giro, com as atualizações das notícias de hoje do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. Primeiramente, pessoal, gostaria de pedir para vocês: se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, dá o like nesse vídeo para o YouTube distribuir nosso vídeo para outros vascaínos, outros torcedores, outros amantes do futebol, dos esportes em geral. Compartilhe esse vídeo com outros vascaínos, compartilhe o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp do Vasco. Eu sou Vasco desde que eu nasci, sou Vasco desde que eu me entendo por gente. Nós que nascemos Vasco sempre sentimos falta de mais espaço na mídia para falar do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. E nós que somos Vasco desde que nascemos sabemos do porquê disso, né? Sabemos de toda a história desde lá de trás. Então, com essa nova mídia da internet, aqui será um canal que vai falar do Vasco para a torcida do Vasco, de vascaíno para vascaíno, feito por um vascaíno. Somos 25 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo, essa imensa massa do Vasco, a qual eu tenho profundo respeito e também muito orgulho de fazer parte dela. Então, pessoal, como eu falei, sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Estou chegando aqui para o nosso primeiro giro com as atualizações das notícias do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama nesse dia de hoje, segunda-feira, 23 de outubro de 2023. Não é uma segunda-feira fácil para a torcida do Vasco, não é uma segunda-feira fácil para mim, não é uma torcida fácil para nenhum dos torcedores dessa imensa massa do Vasco. É um dia após uma derrota do Vasco. O Vasco não merecia perder, fez um bom jogo, um jogo equilibrado de igual para igual. Então não é uma segunda-feira fácil, um dia após, uma segunda-feira de um dia após uma derrota para o Flamengo no jogo de ontem, disputado ontem às 16 horas no Maracanã. 70 mil pessoas no Maracanã, o clássico dos milhões, o maior clássico do Brasil, um dos maiores clássicos do mundo. A torcida do Vasco fez a sua parte mais uma vez, é sensacional, é espetacular a torcida do Vasco. Qualquer palavra que eu diga aqui de elogio sobre a torcida do Vasco, na minha opinião, será pouco. Ela ontem, mais uma vez, empurrou o nosso Vascão do início ao fim, fez a sua parte. O Vasco criou mais oportunidades que a equipe do Flamengo. O Vasco teve, os números mostram isso, as estatísticas do jogo. O Vasco teve mais chances de sair com a vitória do que o Flamengo. Porém, o Vasco não colocou a bola para dentro, não fez o gol. E o Flamengo, numa de suas oportunidades, fez o gol com o Gerson, dando a vitória ao Flamengo por 1-0. Portanto, eu faço um apelo aqui à torcida do Vasco para não desanimar. Eu tenho certeza que ela não vai desanimar, porém, alguns torcedores do Vasco, eu vi alguns torcedores do Vasco, não é a maioria, alguns torcedores do Vasco, porém, mesmo não sendo a maioria, eu achei assim uma quantidade até grande, mas não é a maioria da torcida do Vasco. Mas eu achei uma quantidade grande de torcedores no qual eu pude observar que deram uma desanimada. A esses torcedores eu faço um apelo que não desanimem, faltam 10 jogos e nós vamos alcançar o nosso objetivo, se manter na Série A para ano que vem com reposições pontuais no elenco, buscar coisas maiores em 2024, já que montamos uma base esse ano com as contratações que chegaram na janela de transferências do meio do ano. Portanto, aos torcedores do Vasco, aos quais eu pude observar que deram uma desanimada com a derrota de ontem, não desanime, nós vamos alcançar o nosso objetivo. O Vasco está jogando bem, temos um grande treinador, o Vasco
é uma equipe taticamente que está se comportando bem. O Vasco está criando oportunidades. O Vasco tem enfrentado grandes adversários neste Campeonato Brasileiro. Venceu alguns, empatou com outros, perdeu para alguns. Porém, sob o comando do nosso treinador Ramon Dias, treinadoraço Ramon Dias, argentino, treinador top. Sob o comando da Ramon Dias, o Vasco venceu mais do que perdeu. O Vasco conquistou 21 pontos em 14 jogos com o Ramon Dias. E eu peço para quem desanimou não desanimar. Quinta-feira precisamos, é uma final. Quinta-feira é uma final de campeonato, uma decisão para o Vasco contra o Internacional às 19 horas, quinta-feira, em São Januário. E a torcida do Vasco esgotou os ingressos em poucas horas mais uma vez. E nós vamos vencer o Internacional. O Vasco precisa vencer o Internacional de qualquer jeito, é uma decisão de campeonato. Portanto, pessoal, vou trazer aqui a análise do jogo, que é a seguinte: se o Vasco competir como fez contra o Flamengo, o Vasco ficará mais perto da permanência na Série A. O time de Ramon Dias é superior ao de Tite em boa parte do jogo e deixa de pontuar por perder oportunidades claras de gol. Foi difícil para nós, mas para eles também. Essa declaração foi do Ramon Dias, nosso treinador, na coletiva após o jogo. A notícia segue. Ainda não foi desta vez que o Vasco conseguiu sobreviver fora da zona de rebaixamento. Com a derrota por 1-0 para o Flamengo neste domingo, o time voltou para o grupo dos últimos colocados do Campeonato Brasileiro. Mas apesar do resultado ruim, mostrou em campo o porquê do técnico Ramon Dias confiar tanto na recuperação. O Vasco jogou bem no Maracanã, melhor do que o Flamengo de Tite, em boa parte do tempo. No entanto, o elenco curto voltou a assombrar o time de Ramon Dias desde os primeiros minutos do clássico. Com Marlon Gomes e Rossi machucados, o treinador fez mudanças táticas na equipe em função de Dimitri Payet, o nosso camisa 10, o francês Dimitri Payet. Ao manter o francês como titular, o comandante testou Paulinho mais aberto pela direita, como ele já havia atuado algumas vezes na Arábia Saudita. Estratégia para perseguir os laterais do Flamengo. Ao longo do jogo, à medida que o adversário crescia, Payet e Paulinho trocavam de lugar, para este último ajudar também na marcação de Arrascaeta, no caso, Paulinho ajudar também na marcação de Arrascaeta. A troca era constante entre os dois, entre Payet e Paulinho. Os primeiros 30 minutos foram de superioridade do Vasco no Maracanã. O time de Ramon Dias empurrou o Flamengo para seu campo de defesa e ensaiou o gol com Praxedes, Gabriel Peck, Paulo Henrique e Pablo Verratti. Duas das principais chances saíram dos pés de Payet, com passe nas medidas para os atacantes Verratti e Gabriel Peck. O jogo era tão desconfortável para o Flamengo que o mandante só chegou ao gol de Léo Jardim aos 21 minutos, em cobrança de falta de Arrascaeta. Aos 28 minutos eram 6 chutes do Vasco contra apenas 1 da equipe rubro-negra. A partir dali, o Flamengo passou a mandar no jogo, com capacidade técnica e física superiores. O time de Tite aproveitou a queda de intensidade do Vasco, que foi valente e resistiu. Zé Gabriel ficou na cola de Arrascaeta e Paulo Henrique anulou Bruno Henrique. Na melhor chance do rival após escanteio, Léo Jardim operou 2 milagres em finalizações seguidas de Fabrício Bruno. O primeiro tempo terminou equilibrado, com 7 chutes para cada lado. E aí quem não faz leva, né, pessoal? A máxima do futebol, que na minha opinião é uma grande verdade. Quem não faz leva, a bola pune, como dizia Muricy Ramalho. Abre aspas aqui para o Ramon Dias, nosso treinador. Precisamos melhorar da metade do campo para frente, porque tivemos muitas chances e não conseguimos concluir. Essa declaração do nosso treinador Ramon Dias na coletiva que ele deu após o jogo. Como resumiu o treinador, o segundo tempo fez valer a máxima do futebol. Quem não faz, leva. O Vasco voltou intenso, pressionando o Flamengo em blocos médio e alto. Equilibrou a posse e brigou pela bola o tempo todo. Tanto que saiu de campo com 20 desarmes contra 13
do Flamengo. As chances perdidas às quais Ramon Dias se referiu realmente deixaram a impressão de que o Vasco poderia ter tido melhor sorte. Durante os 90 minutos o time teve 4 dessas bolas que não se pode desperdiçar num clássico como esse. Aos 16 minutos do primeiro tempo, Payet cruzou de canhota para Verratti, o centroavante ganhou de Wesley no alto e cabeceou no meio do gol para a defesa tranquila de Rossi. Aos 19 minutos do primeiro tempo, Payet lançou Gabriel Peck em profundidade e ele saiu cara a cara com Rossi, que saiu do gol, e diminuiu o ângulo do camisa 11, que definiu mal. Aos 21 minutos do segundo tempo, Lucas Piton cruzou para Verratti na marca do pênalti, que de peixinho cabeceou à esquerda de Rossi. O goleiro do Flamengo fez grande defesa, nesse caso, o vascaíno fez o certo. Aos 24 minutos do segundo tempo, Payet cobrou escanteio na primeira trave e a zaga do Flamengo não conseguiu afastar e a bola sobrou para Verratti. O atacante bateu cruzado e Zé Gabriel se esticou para completar para o gol vazio. Mas a bola pegou na panturrilha do volante. Notícia que segue. Fora essas, o Vasco teve outras chances, com Praxedes e Gabriel Peck, mas não concluíram bem. O atacante principalmente ainda erra muito nas decisões. Foi quem mais finalizou no jogo, mas não conseguiu levar perigo. Algo que Ramon Dias vai precisar trabalhar no clube. Declaração aqui do Medel, abre aspas para o Medel, nosso capitão Gary Medel, chileno, o pitbull da colina. Tivemos muito mais chances, mas não tivemos a sorte de fazer o gol. Ficamos com sabor amargo pelo que fizemos hoje, afirmou Gary Medel ao fim da partida. O lance perdido por Zé Gabriel aconteceu 6 minutos antes do gol do Flamengo, marcado por Gerson. Diferentemente do Vasco, o adversário conseguiu definir o jogo, mesmo em momento pior. E é que o Vasco dá esperança ao seu torcedor. Torcida do Vasco, é o apelo que eu faço. Não perca a esperança. Vasco dá esperança ao seu torcedor. Fico alento de que o desempenho no Maracanã não é de um time que vai cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Um turno após o vexame no mesmo local e diante do mesmo adversário, o torcedor viu um Vasco totalmente diferente daquele que perdeu por 4-1 para o Flamengo. Mais uma aspas aqui para o nosso treinador, o argentino Ramon Dias. Foi difícil para nós, mas para eles também. O Vasco hoje é um time competitivo, terminou o clássico com 49% de posse de bola e 12 finalizações, contra 10 do Flamengo. Mesmo após o gol do rival, manteve a pressão e a busca pelo gol, mas esbarra nas limitações do elenco. As substituições de Ramon Dias ajudam a explicar por que o Vasco não pontuou no domingo. Sebastião Ferreira, Orelhano e Eric Marcos foram os escolhidos pelo treinador para mudar o ataque nos minutos finais. Jogadores que pouco vinham sendo utilizados nas rodadas passadas. Eric Marcos é um jovem promissor de 19 anos, mas que vem de lesão e não jogava desde o dia 6 de agosto. Sem Rossi e Marlon Gomes, o Vasco vai precisar se reinventar na sequência do Campeonato Brasileiro. Ramon Dias terá que tirar da cartola outras soluções, como fez com Zé Gabriel e Paulo Henrique. Os dois destaques do time no Clássico foram recuperados pelo treinador após perderem espaço no clube. Fica a lição de que com Ramon, o Vasco trilha um caminho que dá esperança ao seu torcedor. Perdeu, mas jogou bem contra um adversário que está no G4, com um elenco superior. Competindo, o Vasco estará mais perto da vitória. De volta a São Januário, próximo teste será contra o Internacional na próxima quinta-feira, dia 26 de outubro,
às 19 horas em São Januário. O Caldeirão vai ferver, ingressos esgotados, já trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Ingressos esgotados pela torcida do Vasco, mais uma vez, espetacular, sensacional a torcida do Vasco. Esgotou os ingressos em poucas horas. E quinta-feira o Vasco tem que ganhar, pessoal, é decisão, final de campeonato. O Vasco tem que ganhar, os jogadores têm que se virar, os jogadores têm que dar o seu jeito. O Vasco tem que ganhar de qualquer jeito, alcançar os 33 pontos e chegar mais próximo do nosso grande objetivo esse ano, se manter na Série A. E ano que vem, com reposições pontuais no elenco, buscar coisas maiores em 2024. Então, pessoal, é o seguinte, as substituições, quando entrou, assim, por exemplo, o Jair, ele botou o Jair e botou o Luca Orellano. O Jair, tudo bem, acho que o Jair pode entrar, na minha opinião, o Jair é um grande jogador, mas não na posição do Zé Gabriel. Então, quando ele coloca o Jair, não tem problema nenhum em o Jair entrar, mas tirou o Zé Gabriel. Então, ali eu liguei. Perdão. Ali eu liguei um sinal de alerta. Porque, na minha opinião, o Zé Gabriel é fundamental no nosso sistema defensivo. E o Luca Orellano, na minha opinião, o Luca Orellano, se eu sou o treinador, com todo respeito ao Armão, sou fã do Armão Dias. Já de muito tempo, não é porque ele está treinando o Vasco agora, para mim é um treinadoraço. Mas, na minha opinião, o Luca Orellano não tem mais condições de jogar com a camisa do Vasco. Quando que o Luca Orellano decidiu, tá desde o início do ano. Na minha opinião, é um jogador frouxo. Não digo nem que ele é ruim, mas é um jogador frouxo. Entendeu? Olha o Verratti. Olha a diferença do Verratti pro Luca Orellano. Os dois argentinos, temos um treinador argentino para facilitar a adaptação dele, mas nem assim. O Ramon insistiu com ele, mas nem assim. Então, ali eu liguei um sinal de alerta que ele tira o Payet, nosso camisa 10 francês Dimitri Payet, bota o Luca Orellano. Ali eu liguei o sinal de alerta. Eu falei, vai piorar, não tem como. Não existe mágica. Ali eu liguei o sinal de alerta porque eu falei, o Vasco vai piorar. E o Jair, nada contra a entrada do Jair, mas ele tira o Zé Gabriel. Eu não tiraria o Zé Gabriel, eu tiraria outro jogador mais pra frente ali, seja ele qual for, já que ele pensou. Eu respeito que o Ramon tinha que substituir, oxigenar o time. O Flamengo tem um banco de reservas muito bom, o Flamengo fez as substituições, oxigenou o time. Eu respeito ele ter que substituir para dar gás novo ao time, porém, ali eu falei, o time vai piorar. Então, pessoal, estamos chegando ao final do vídeo. Eu vou voltar com mais atualizações das notícias do nosso Vascão, ainda falando sobre a análise desse jogo no próximo vídeo. Aguardem, em breve, ainda hoje. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, compartilhe o link desse vídeo no grupo de WhatsApp do Vasco, compartilhe o vídeo Coach Vascaínos. Dá o like nesse vídeo. Estamos chegando ao final do vídeo. Muito obrigado por assistir ao vídeo até o final. Sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Até o próximo vídeo. Um grande abraço, tamo junto e saudações vascaínas.